Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, amigos e amigas, meu caro internauta, da onde quer que vocês estejam nos assistindo, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria muito grande poder retornar a este canal de comunicação para transmitir até vocês mais uma aula da Escola Bíblica Dominical no padrão online da Assembleia de Deus Renovação, a ADR, igreja presidida pelo nosso querido pastor Paulo Silas Reis. Como eu disse, é uma alegria muito grande poder retornar a este canal de comunicação e levar até vocês essa sequência de aulas que estamos tendo durante esse trimestre de um assunto tão grandioso, tão gostoso de ser estudado e que temos recebido aulas realmente impressionantes e de uma profundidade muito grande que tem falado e tem nos abençoado grandemente. Para vocês que estão chegando agora, eu quero vos apresentar que neste trimestre nós estamos estudando personagens do Antigo Testamento. Estamos com uma revista maravilhosa, a revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado. E neste trimestre estamos estudando os personagens do Antigo Testamento. E um subtítulo que fala de gente como a gente, personagens que foram gente como a gente. Os ditos heróis da Bíblia, com todas as suas conquistas, as suas realizações, aquilo que eles fizeram, óbvio, debaixo da graça e na orientação de Deus, mas que foram gente como a gente, tiveram os seus problemas, os seus desafios, tiveram, enfim, uma vida como a de qualquer um outro, como a nossa vida. Então, tem sido uma bênção, tem sido muito saboroso estudar esses personagens. Já passamos por alguns deles, como Enoque, Abraão, a mulher de Ló, Moisés, José e Josué, né? E tem sido realmente uma aula, cada aula tem nos trazido realmente informações e conteúdos maravilhosos. Eu tenho certeza que a próxima não será diferente, até porque também iremos falar de um personagem que as crianças gostam de ouvir as suas histórias, já foi filmado, já foi roteirizado para a televisão, para o cinema, enfim. É um personagem que teve seus altos e baixos, como todas as pessoas, e um personagem que realmente que nos traz algumas lições. Esse personagem é Sansão, né? Quem não se lembra da história de Sansão, do seu cabelo, da sua força, enfim, de todas as obras realizadas por Sansão. A lição de número 8 vai tratar Sansão, o herói solitário, né? A nossa revista ela tem como base o textuário no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, e nós vamos aqui decorrer alguns pontos da vida de Sansão, quem foi Sansão, enfim, quais foram os seus erros, os seus acertos. Eu tenho certeza que o professor irá, de uma certa forma, abranger esses pontos, e eu tenho certeza que essa aula também irá impactar, irá falar muito conosco. Amém? Eu quero, mais uma vez, convidar para que ministre essa aula para todos nós, e ele já tem falado, já tem comentado a respeito dessa aula alguns domingos. Tão grande é a sua paixão e o seu entusiasmo por falar do tema, o nosso querido pastor, professor Luiz Gustavo, é o nosso colaborador aqui na IBD, colaborador e pastor na ADR, tem nos ajudado muito. Eu tenho certeza que o pastor Gustavo tem preparado ou preparou uma aula muito linda, muito edificante para todos nós. E eu, sem mais delongas, eu quero já convidar o pastor Gustavo para que venha e tome o lugar à sala e possa transmitir a todos nós uma aula abençoada, uma aula sob a inspiração do Espírito Santo. Que todos nós tenhamos uma excelente aula. Amém? Pastor Gustavo, a sala do Senhor, a classe é do Senhor. Uma boa aula no nome de Jesus. Até mais.
Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer à presidência do pastor Paulo Silas pela oportunidade de lecionar mais uma vez na nossa EBD Online. Também sou muito grato aí ao apoio da diretoria da igreja e à estrutura hierárquica dentro da nossa Escola Bíblica Dominical, pastor João Marcos, superintendente, o pastor Oscar, pastor Eude, todo o corpo docente e todo o corpo discente da nossa Escola Dominical, a minha gratidão e, acima de tudo, a Deus por esse domingo maravilhoso, onde nós já começamos a Escola Dominical estudando mais um personagem da série Gente como a Gente. A EBD Online, Sansão, Herói Solitário, assim é o título na revista. Mas antes de começarmos esta aula sobre a vida de Sansão, eu preciso fazer dois disclaims. Disclaimer é aviso legal number one. Atenção, esse é o primeiro, vou fazer dois desses, né? Ou a expressão here now this, here now, né? Primeiro aviso é este, ó. Nem todo mundo é mulherengo como foi Sansão. Isso tem que deixar bem claro no início da teologia do que nós vamos estudar. Sansão faz parte do cânon de uma história que começa em Gênesis, termina em Apocalipse, e em Gênesis é o início, é o primário, pré-primário, é o kindergarten da teologia. Então, muito simbolismo, tudo é dramatizado, é até o drama que eu tenho falado para vocês. Então, nem todo mundo é mulherengo como foi Sansão. Ou para você, do sexo feminino, não é? E aqui, ó, eu vou, como sempre, pedindo liberdade para ficar à vontade. Parte da palavra é pastoral, parte é teológica. Então, uma hora é pastor, outra hora é teólogo. Nós vamos aprender juntos. Então, nem todo elemento feminino está envolvido na prostituição. Não é tão fácil, não é o que diziam na época da minha geração. Nem toda mulher, moça, é Maria Gasolina, entendeu? Como dizem hoje em dia, é mina fácil, nem todo mundo é. Com todo respeito, é assim que eu vou mexer, porque nós vamos ver certas coisas que Sansão fez nesse nível. Nem todo mundo é vaca, não é assim. Então, essa é a primeira coisa, nem todas são como Dalila e nem todos são como Sansão. Exemplo, Davi pecou, sim, pecou. Tem nome que Davi fez, é pecado com Betseba. Mas Davi não foi um Sansão da vida. Jacó teve 2 esposas e concubinas. Jacó não foi um Sansão. Entende? Salomão, então, até rimou, ninguém teve mais harém do que Salomão. Salomão não foi um Sansão. Sansão é uma história interessante porque começa bem e termina mal. É o que eu vejo nos Juízes, né? O oposto seria um Gideão. Gideão começou mal e terminou bem. Sansão, Jacó, Davi, Salomão, são pessoas diferentes em Sitzenleben, em situações de vida, na teologia diferente da maneira como ela flui no enredo da Bíblia. Porém, antes de você, que está comigo nesta aula, colocar todos e todas no mesmo saco, eu quero que você se lembre de algumas palavras que também estão na Bíblia. Então aí, olha, fecha os olhos, abre o coração, ouça essas palavras, ó. Misericórdia, arrependimento, perdão, second chance, segunda chance. Muito da vida de Sansão é uma dramatização do que no Novo Testamento vai se chamar de conversão. Transformação total. Então, agora eu pergunto, quem vai atirar a primeira pedra? E agora, eu te afirmo isto, a quem muito perdoou, muito amou. Esse é meu primeiro disclaimer. Meu segundo, são só 2,
Meu segundo disclaimer, meu segundo aviso legal, o meu segundo, atenção. Now hear this. Atenção. Dalila pode não ser necessariamente alguém do sexo oposto. Isso que a gente vai ver aqui em todo esse processo de teologia que se desenvolve. Dalila, ela pode não ser necessariamente alguém do sexo oposto. Dalila pode ser, e na maioria das vezes é, um emprego, um bem material, o amor ao dinheiro, um desejo, um parente serpente, qualquer coisa, qualquer pessoa que possa tirar-nos do caminho da obediência. Né? Então, Sansão, super-herói solitário, ou, se eu fosse dar outros títulos além do da revista, um exemplo que poderia ter sido. Sansão, um desperdício de uma vida. Sansão seria, mas acabou não sendo. São essas frases que a gente sente no drama da vida deste homem. E agora vamos lá. Background. Deixa eu começar com uma introdução de cenário para você. Primeiro, Sansão está no livro de Juízes. Nós temos estudado até agora Gênesis e Êxodo. Né? Nós vimos toda a transição, assim, olha, basicamente, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, domingo passado, com o pastor Sérgio Murilo. E agora a gente entra em Sansão. E de todos os juízes no livro de Juízes, onde está a biografia de Sansão, nós só vamos estudar Sansão. Então, o link, o elo que vai nos levar da aliança abraâmica, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, até Davi, e nós vamos passar por Saul, certo? É Sansão. Então eu preciso tratar um pouquinho com vocês sobre a importância do livro de Juízes. E em Juízes, no livro, Sansão é o último juiz. O livro dos Juízes, ele cobre um período de 350 anos. No livro dos Juízes, a história, ela é cíclica. A história não é linear. No mundo helênico, com os gregos, a história tem começo, meio e fim, linear. Não é? No cristianismo, já saindo somente do mundo greco-romano, entrando para o mundo do Novo Testamento, a história é linear, mas ela é ascendente, ela caminha para um telos, para o escatom, para o final de tudo, com a vinda do Senhor Jesus, a nossa ida até Ele, e aí tudo estará consumado. Nesses 350 anos do livro de Juízes, a história é cíclica, como eu quero mostrar para vocês agora neste chart, ok? Então, a história, ela tem esse ciclo vicioso aqui, não é? E ela é circular, ela vai virando e ela vai se repetindo. Por exemplo, Deus envia um juiz, um herói, um libertador, certo? Aí o que acontece? Acontece assim, o povo de Israel pratica o pecado, começa a pecar. Quando o povo começa a pecar, aí surge a rebelião. Com a rebelião, Deus permite que um dos inimigos, um dos vizinhos, venham a oprimir Israel. E aí, quando começa a opressão, e a opressão vai durando, vai ter tempos diferentes de acordo com cada um dos juízes, o povo se arrepende. Aí o povo se arrepende, pede perdão. Quando o povo pede perdão, Deus envia um juiz, um herói, um libertador. E aí o povo fica livre. Passa um tempo, o povo entra em rebelião de novo. O povo na rebelião, Deus começa com a punição. Vem a punição, eles pedem perdão, se arrependem, Deus perdoa, manda o livramento, manda um juiz. E isto começa a criar o que a gente chama de 7 ciclos viciosos no livro dos Juízes. São 7 opressões que vão acontecendo no decorrer da teologia do livro de Juízes, terminando com o último juiz, como eu mencionei, que é Sansão. A primeira opressão,
Está em Juízes 3, capítulo 3, de 7 a 11. Qual é o pecado? Idolatria. Punição, 8 anos. Juiz Otiniel. Aí vem a segunda opressão. A segunda opressão, Juízes 13, aí agora do verso 12 até o 31. Punição, agora já não são mais 8, são 18 anos. Quem é o juiz? O Eude, não da igreja, o Eude e Sangar. Aí vem a terceira opressão. A terceira opressão aí já pega 2 capítulos. Juízes 4 e Juízes capítulo 5. Não é? Qual é o pecado? Desviaram-se de Deus. Punição. Agora já aumentou, 20 anos de punição. Deus levanta 2 juízes, Débora e Baraque. Aí vem a quarta opressão, Juízes capítulos 6, 7, o capítulo 8 até o verso 32. Qual que é o pecado? Igual ao anterior, desviaram-se de Deus. Punição, 7 anos sob o jugo e a opressão dos midianitas. Juiz Gideão, que eu mencionei no início, né? Gideão é o contrário de Sansão. Ele começa mal e termina bem. Aí vem a quinta opressão, Juízes 8, de 36 até o capítulo 10, verso 5. Qual que é o pecado? De novo, se desviam dos caminhos de Deus. Punição, guerra civil. Aí Deus manda 2 juízes, Tolá e Jair. Aí vem a sexta opressão. A sexta opressão, Juízes 10, versos de 6 a 12. Qual que é o pecado? Idolatria, forte idolatria, punição. Aí cresce de novo. 18 anos sob os filisteus e os amonitas. Quem que é o juiz? São vários juízes. Começa com Jefté e caminha com seus sucessores. Sétima opressão e última. Juízes capítulo 13 até 16, que é a nossa aula de hoje. Qual que é o pecado? Desviaram-se de Deus. Qual que é a punição? 40 anos, né, de punição que ocorre com eles sob o domínio, sob a opressão diabólica dos filisteus. Quem que é o juiz? Sansão. Sansão é o juiz. Então, é interessante comparar os juízes, ó. Ouve bem, presta atenção, isso é maná bom, não é meu. E agora, ó, eu vou subir nos ombros de gigantes da teologia. Gigantes da teologia é garimpo agora é garimpo. Fica comigo, ó. Eude, a terra teve paz por 80 anos. Débora, a terra teve paz por 40 anos. Gideão, a terra teve paz de novo por 40 anos. Sansão, não houve shalom. A terra não teve paz. Entendeu? Aí nós vemos, olha, a importância do inimigo, de conhecer o inimigo. Quem eram os filisteus? Os filisteus até agora, e talvez até Malaquias, na história do Antigo Testamento, eles se constituem no pior inimigo de Israel, que Israel teve. Quem eram? De onde eles vieram? A origem dos filisteus, eles eram da área da Mesopotâmia, perto lá, próximo à Grécia. Aí eles tentaram, nesse momento onde está para entrar no cenário Sansão, eles tentaram invadir e atacaram o Egito. Mas Ramsés III, ele rechaçou. Assim, foi um negócio, assim, uma vitória maravilhosa, humilhou os filisteus. Eles fugiram de Ramsés e se fixaram na região litorânea de Canaã. E eles ficaram ali, eles eram, olha, para tentar naquela época, não é, peitar o Egito, eles eram fortes demais. Eles tinham algumas qualidades tremendas, como brilhantes na área de forjar o ferro. Material bélico era com eles, espada, lança, escudos de primeira qualidade. Eles eram letais na estratégia militar. E agora, ó, atenção galera teens aí, ó, ouve isso. Deus chamou Sansão, ungiu Sansão, escolheu Sansão e deu uma missão para Sansão. E Sansão, dentre os nossos heróis, dentre dos que escolhemos, né,
gente como a gente, que estamos destacando nesse trimestre, Sansão, ele tem algo sui generis, diferente dos outros. Power, força. Sansão é o personagem mais dotado em força física, olha, de todo o Antigo Testamento. Jesus tinha muito poder, não dá nem para comparar, Jesus é Deus. Abaixo de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, ninguém tem mais força, mais poder físico do que Sansão. Ok? Então já vimos filisteus, a origem, a importância e o perigo. Sansão, ele nasceu em Zorá, na tribo de Dan. Dan era a menor das 12 tribos. Ele nasceu lá e era a mais pecaminosa. Você vê como Deus pega um ninguém para transformá-lo em alguém, para a glória suprema dele, e ele não divide a glória dele com ninguém, por isso Sansão quase morre, não é? Com os olhos esbugalhados, sem perdão algum. Por um triz ele morreu e foi para o inferno. Mas Deus o restaura lá no final. Então Deus chama Sansão de um lugar onde pode vir alguma coisa boa de Nazaré, entendeu? Deus escolheu. Sansão julgou Israel por 20 anos. Israel vinha sofrendo sob a opressão dos filisteus, como mencionei há pouco, por 40 anos. O nome Sansão, e agora nós precisamos disso, por quê? Eu vou dividir esse teledrama, essa história desse super-herói, desse Superman, em 3 capítulos. E os 3 eu vou, assim, olha, extrair o título do significado da palavra Sansão. Sansão significa como o sol. Repete aí, ó, como o sol. Então, proponho para vocês a partir de agora, como diz o filme, aperte o cinto, o piloto subiu. Nós vamos agora entrar no mundo de Sansão, nós vamos viajar e caminhar nos textos de destaque. Eu tenho de 12 a 14 sermões na vida de Sansão, biográficos. Aqui eu vou trazer para vocês um voo de pássaro, um resumo com os tópicos mais importantes da vida de Sansão, a saga de Sansão em 3 capítulos, um teledrama, é o que eu proponho fazer com vocês agora. Então, Sansão, a gente vê assim, ele vai nascer. Então, o primeiro capítulo, nascimento e infância de Sansão, até a juventude de Sansão, eu vou chamar de A Luz Nasce. Juízes capítulo 13. Segundo momento, segundo capítulo nessa história de 3 capítulos de Sansão, vai se chamar A Luz Enfraquece. Aí nós vamos para Juízes, capítulos 14 e 15. Terceiro capítulo e a conclusão, são 3 momentos, 3 capítulos nessa saga na vida de Sansão, é A Luz Apaga. A Luz Apaga, Juízes, capítulo 16. Então vamos lá. Primeiro capítulo, A Luz Nasce. Juízes capítulo 13, eu vou ler alguns textos, eu vou resumir, eu vou caminhando, contando a história com vocês, tá? Antes de mais nada, qual que é o destaque? Todo capítulo, são 3, cada um desses 3 capítulos eu vou fazer um destaque teológico. Primeiro destaque, aqui no início desse primeiro capítulo, cujo título é A Luz Nasce, capítulo 13 de Juízes, é Sansão recebe os dons. Fala aí, ó, Sansão recebe os dons. Eu vou ler para vocês e vou resumindo, Juízes capítulo 13, do verso 2 ao 25, ok? E aqui, olha, nós já vamos ver isto, ó, um nascimento miraculoso. Também preciso que você repita, um nascimento miraculoso. Verso 2, certo homem de Zorá, enquanto você está vendo o texto aí sendo projetado, deixa eu te explicar, Zorá ficava a cerca de 10 quilômetros oeste de Jerusalém. Certo homem de Zorá, chamado Manoá. Manoá significa descanso. Do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Verso 3, certo dia o anjo do Senhor, veja aí a expressão no texto, ó. O anjo do Senhor
Toda vez que aparece anjo do Senhor, você veja que na nossa versão, tradução para o português está em letra maiúscula, é uma cristofania. Fanel é o verbo grego de se manifestar, cristofania é uma aparição do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Quer ver uma linda de bonita de maravilhosa? A sarça ardente no Monte Sinai. Então, verso 3. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril. Então, olha, você já vê que Manoá, os pais não podiam ter filhos de Samsão. E essa questão de esposa estéril é muito interessante porque é recorrente. Faz tudo parte de uma grande teologia que começa com símbolos e vai amadurecendo até o Novo Testamento. Sara, estéril. Rebeca, estéril. Rachel, Raquel, estéril. Ana, mãe de Samuel, estéril. Elizabeth, mãe de João Batista, estéril. Entende? Então, olha, apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas você engravidará e dará à luz a um filho, a um ben no hebraico, não é? Ruios no grego, a um filho, a um menino. Então, Deus é Deus do impossível. Deus pode tirar vida de algo morto. E aí, olha, a gente vai agora caminhar para os versos 4 e 5, e além do nascimento dele ser maravilhoso, o estilo de vida, né? O nascimento é miraculoso, o estilo de vida que vai ser agora profetizado, narrado, descrito e prescrito é um estilo de vida magnífico. Verso 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Verso 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então, nazireu. Nazireu é um voto de dedicação e separação. Veja que o próprio texto diz, ele será nazireu, né? Será consagrado a Deus desde o nascimento. Então, nazireu é um voto de separação. Então, no teodrama, na dramatização da doutrina da salvação, um exemplo aqui na vida de Samsão é comum no Antigo Testamento. A revelação no Antigo Testamento ela é mais simbólica. E quando nós entramos no Novo Testamento, a revelação é mais profunda, mais abstrata, com mais doutrinas. O nazireu, ou a doutrina de ser nazireu, a orientação do nazireato, é lá em Números capítulo 6. E eu quero destacar algumas coisas para resumir para vocês. Primeiro, tinha de ser algo voluntário, então é do coração. Segundo, era para um propósito, dedicação ao Senhor. Terceiro, era simbólico, entendeu? Então, nada de vinho, nada de uva, abstinência em beber, cortar o cabelo, raspar a cabeça. Então, o simbolismo teológico em número 6 para o nazireu era aqui, presta atenção nisso, a força não está no cabelo, a força está no cumprimento do voto. A força está no cumprimento do voto. Então vamos lá, vamos continuar em Juízes 13. Voltemos lá para Juízes capítulo 13. Agora Juízes 13, verso 13. O anjo do Senhor respondeu, né? Sua mulher terá que seguir tudo que lhe ordenei. Ele não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, certo? Nem comer nada impuro, terá de obedecer a tudo o que lhe ordenei. Agora do verso 14, lá em Juízes 13, vamos para o verso 24 e 25. A mulher deu à luz. Olha como se cumpre, né? Tudo se cumpriu conforme Deus havia prometido. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele
quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Deus é fiel, tudo aconteceu como havia sido prometido. Não, o início abençoado. Fala, início abençoado, certo? O Espírito do Senhor começa a agir nele. Pais abençoados. Por isso que eu digo, olha, tinha tudo para dar certo. Repleto de promessas. Promessas de Deus sobre a sua vida. Dotado, Deus derramou dons. Ninguém teve a força de Sansão. Os dons que Deus derramou sobre ele está cheio de dons do Espírito Santo. E aí nós chegamos no final do primeiro capítulo. São 3 capítulos e o título foi A Luz Nasce. Capítulo 13 de Juízes. Destaque, Sansão possuiu ou possui os dons. Fala assim, ó, antes da gente parar para ir para o segundo capítulo. Sansão possui os dons. Vamos para o segundo capítulo. Segundo capítulo, a luz enfraquece. A luz nasceu no capítulo 1, capítulo 2, a luz enfraquece. Não se esqueça, Sansão significa como o sol, certo? Então, vamos lá. Aqui tem um destaque teológico. Todo capítulo tem um destaque teológico logo no início. O destaque é este: Sansão brinca com os dons. Os capítulos em Juízes são capítulos 14 e 15, e o teodrama continua. Capítulo 14, Sansão está agora com 20 anos de idade, e a primeira coisa que ele faz, eu vou dizer numa expressão, e de novo, você repete aí, Sansão desceu. Você vai ver que o verbo descer no passado, desceu, vai aparecer pelo menos 4 vezes, em momentos interessantes na sucessão do drama, da teologia, da saga na vida de Sansão. E Sansão vai para uma balada no mundão, daquelas de noitada pesada, certo? Juízes capítulo 14, versos 1 e 2. E desceu. Olha aí, não te falei? Veja aí, ó, tá projetado o verso. E desceu Sansão a Tímina e viu, o verbo ver também é importante, descer e ver, e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Então, ó, Sansão desceu uma segunda vez agora. Veja isto, olha. Sansão desceu e tinha em sua companhia os seus pais. Juízes capítulo 14, verso 5. Então, descendo, enquanto descia, um leão, agora eu vou resumindo para vocês. Um leão ataca Sansão. Quando Sansão chegou perto das vinhas, né? Então, veja, ele chega perto das vinhas, um nazireu não podia se aproximar de uvas. Sansão, não se esqueça, ele está descendo, vem um leão. Sansão rasga o leão como se ele fosse um cabrito. Isso está no verso 6 de Juízes 14. Uau, esse cara só faz burrada. Ele é nazireu, ele não pode entrar em contato com o corpo morto. Ele não pode chegar perto de uva. Ele não pode descer, certo? E aí, ó, algum tempo depois, vem, né, a terceira vez o verbo desceu. Desceu Sansão a Tímina para se casar com, sabe aquela mina que ele gostou? Com aquela garota. E aí ele passa de novo pela região das uvas. Ele é nazireu. Ele desvia-se do caminho porque ele quer olhar um cadáver. Olha tumulto na vida dele, né? Cara, você é nazireu. O que você está indo para ver o cadáver daquele leão que você estraçalhou? Porque você desceu e se desviou. E você ia para balada no mundão e resolveu passar pelo lugar proibido das uvas. Então, quando ele olha, ele vê o leão que ele havia estraçalhado, dentro tinha abelhas voando, tinha, né, casinha de abelha lá, tinha favo de mel, e ele
toca, não podia tocar, ele é nazireu, ele toca com as mãos, diz o texto, ele comeu. E sem os seus pais saberem de tudo isso que estava acontecendo, ele ainda consegue, isso a gente vê lá, ó, Juízes 14, eu não tenho tempo de ler tudo para vocês, verso 8 e 9, ele dá aos seus pais o mel, sem os pais saberem de toda essa origem teológica que vai complicando a vida dele, porque ele está brincando com os dons. E aí, ó, o pai de Sansão fala, desceu, é a quarta vez, ó. Desceram os pais de Sansão para a festa de casamento. Na festa de casamento, Sansão lá no mundão, né, ele propõe um enigma, uma charada, e ele faz uma aposta com os caras ali ao redor, né, na Salmo 1, né, na roda dos escarnecedores, né, ele aposta 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. E Sansão no mundão, o que ele faz? Ele brinca com o pecado porque ele vai usar o episódio do leão e ele cria esta charada, esse enigma, né? Sansão brincando com as coisas de Deus. E ele diz, não é? Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Mas deixa eu mostrar para vocês assim, ó, o efeito dominó. Primeiro, desceu, vai para o mundo. Segundo, aproxima-se, desvia do caminho. Terceiro, ele entra, começa a tomar forma do ambiente. Quarto, ele toca, não é? E ele se contamina com a morte. Por causa disto, desce, aproxima, entra e toca, ele gera o enigma. O enigma está em Juízes 14, verso 14. Você olha lá depois, né? A gente vai projetar rapidinho aqui. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Gente, por 3 dias, ninguém conseguia decifrar o enigma, dar uma resposta para Sansão. Os filisteus, então, começaram a se aproximar da esposa de Sansão e começaram a ameaçá-la e ameaçar a sua família. Que eles começaram a dizer, olha, se você não descobrir a solução do enigma da charada e nos contar, nós vamos matar a sua família, colocar fogo em todos, se você não descobrir rápido o significado desse enigma para nós. E a esposa de Sansão ela chora, de acordo com o texto, por 1 semana. Ela chora. Sansão começa a ficar comovido. E aí, bem comovido, ele conta-lhe o enigma. A mulher, então, o que ela faz? Conta a resposta aos homens convidados ao casamento e eles acabam ganhando a aposta. Quando eles ganham a aposta, Sansão chega a uma conclusão. A conclusão de Sansão. Só tem um jeito deles terem descoberto. Ela me traiu. Ele fica enfurecido bem ainda na semana do casamento. Sansão larga todo mundo, ele larga sua esposa, não volta mais. O pai dela acaba dando-a em casamento para uma outra pessoa e aí começa todo o processo de um abismo puxa outro abismo, vingança. Sansão se vinga. Olha o que ele faz, ele captura 300 raposas, tá vendo? Superman, 300 raposas, usando o poder de Deus para o mal, ele amarra tochas de fogo nelas, solta as 300 raposas com o rabo no fogo para que elas incendeiem as plantações dos filisteus. Os filisteus estão jogando tênis aí, né? A bola vai, a bola vem. Os filisteus, então, em contrapartida, começam a retaliar. Eles queimam a ex-mulher de Sansão e eles queimam a família dela. Então, terminando esse capítulo 14 de Juízes, Sansão brincou com o pecado. Ele criou uma charada em cima do pecado, ele matou 30 convidados. E porque Sansão brincou, eu quero apresentar para vocês o porquê. E, olha, resumindo, garimpando a brincadeira de Sansão, eu quero trazer 10 porquês do porquê Sansão brincou. Primeiro, porque desceu, saiu do caminho
para entrar na vinha, e ele era nazireu. Segundo, porque saiu do caminho, apareceu o leão, que o matou, e ele deixou o leão morto lá. Nazireu. Terceiro, por quê? Porque voltou ao lugar do desvio, ele tocou no corpo morto do leão e viu as abelhas. Porque comeu do mel que estava dentro do leão morto, criou uma charada e um enigma. Porque zombou do pecado na roda dos escarnecedores, ele foi enganado e perdeu a aposta. Sexto, porque perdeu a aposta, ficou irado e vingou-se. Sétimo, porque vingou-se sua esposa e a família dela foram queimados. Oitavo, porque queimaram sua esposa, ele matou 30 homens e queimou toda a plantação dos filisteus. Nono, porque Sansão fez tudo isto, os filisteus decretaram guerra contra Sansão. Décimo e último, porque guerrearam contra Sansão, ele com a queixada de um animal morto, nazireu, com uma queixada de um animal morto, matou 1000 homens. Quanta destruição! E aí nós deixamos Juízes 14, vamos para Juízes capítulo 15, continuando esse segundo capítulo, né? Agora a gente vai ver, ó, uma vida com o veneno da vingança. É muito perigoso não perdoar. Entendeu? Olha o que acontece, eu vou resumir, porque time flies, o tempo está voando. Eu vou resumir frases sobre vingança em Juízes capítulo 15. Verso 3. Desta vez, ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Verso 7, segunda frase. Não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Essas vêm de Sansão, certo? Verso 10, agora do lado do oposto de Sansão. Queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Entendeu? Você bate, você recebe de volta e começa aquela coisa de retaliação, de vingança. Verso 11, fiz a eles o que eles me fizeram. Então, tinha tudo para ter sido uma bênção, mas eu quero agora trazer para você o suprassumo no capítulo 13 de Juízes, no capítulo 14 de Juízes e no capítulo 15. E para isso nós vamos para o chart de novo. Deixa eu te mostrar esse chart. Então olha, tinha tudo para ter sido uma bênção, mas capítulo 13, Sansão, né, rejeitou o chamado de Deus. Capítulo 14, Sansão resistiu à autoridade de Deus. Capítulo 15, Sansão reagiu ao agir de Deus. Note que a gente está usando a letra R, né? Rejeitou, resistiu, reagiu. Rejeitou, capítulo 13. Resistiu, capítulo 14. Reagiu, capítulo 15. E agora, olha, a gente consegue lapidar e garimpar e aprofundar a little deeper, um pouco mais profundo, né? Olha qual é o pecado dentre vários, o principal por capítulo. Capítulo 13, rejeitou por quê? Devido à lascívia. Capítulo 14, resistiu por quê? Devido à desobediência. Capítulo 15, reagiu devido à vingança. Então nós temos, rejeitou, lascívia, resistiu, desobediência, reagiu, vingança. Consequentemente, a luz que nasce, capítulo 13 de Juízes e o primeiro capítulo nesses 3 dessa saga, ela agora é luz que se enfraquece e começa a apagar nesses capítulos em Juízes 14 e 15. No segundo capítulo da aula da saga da história de Sansão. Terceiro capítulo dos 3 desta aula da história de Sansão, né? A luz apaga. A luz apaga.
E para nós, na Bíblia, em Juízes, é o último capítulo do Juízes, Juízes capítulo 16. Todos os versos que eu for citar agora, eu não vou dizer mais capítulo, porque é capítulo 16 de Juízes. Qual que é o destaque? Você lembra? Cada vez que eu entro num capítulo dos 3 que eu estou dividindo a história de Sansão, eu te dou um destaque, certo? O destaque aqui é este, olha, Sansão prostituiu os dons. E o teodrama continua. Vamos fazer uma revisão? Primeiro capítulo, ele possui os dons. Segundo, ele brinca com os dons e aqui ele prostitui os dons. Verso 1, Juízes 16, verso 1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Neste capítulo 3 do nosso teodrama, Sansão, um herói solitário, a gente vai estudar a parte final da vida de Sansão, que está narrada nesse capítulo 16 do livro de Juízes, certo? Então vamos lá, verso 1, certa vez Sansão foi a Gaza. Capítulo 14, lembra? Ele desceu a Timna, lembra? Ele desceu. E lá ele encontrou a primeira mulher de sua vida. Ele tinha 20 anos. Ele tinha 20 anos de idade naquela época. Capítulo 16 agora, que nós estamos fechando e encerrando, ele desce a Gaza. Capítulo 14 ele desce a Tímina. Capítulo 16 agora ele desce a Gaza. 20 anos solteiro, sem ninguém, e aqui ele vai encontrar a segunda mulher da vida dele. É esse o caso que começa aqui, e aqui começa o início do fim. Verso 2, disseram o povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local, ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. A gente já vai voltar a falar sobre essa porta aí. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Verso 3, Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite, levantou-se e agarrou, e aqui é o Superman, é o super-herói, a porta da cidade, uau! Ele agarra a porta da cidade com os 2 batentes, ele com trava, tranca e tudo. Sim, tudo. Pois tudo, é o que está o texto aí, no ombro, e levou para o topo de uma colina, onde ficava de frente para Hebrom. Agora deixa eu te falar do que ele está carregando. A porta da cidade tem 12 metros de largura, por 10 metros de altura, e ela pesa 2 toneladas. 2 toneladas. E ele leva para lá. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek. Vale de Sorek, de novo, ó, Vale das Uvas, novamente na cidade dos filisteus, novamente entre as uvas, novamente uma mulher do mundo. O nome dela, Dalila. Bom, os líderes dos filisteus, eles começaram a tentar agora, através de Dalila, descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Verso 5, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-nos, né, o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos? Cada um de nós, se você conseguir, Dalila, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Não, presta atenção nisso, naquela época, 13 quilos de prata, cada rei, são 5 reis. 13 vezes 5 são 65 quilos de prata. Sabe quanto que valia 65 quilos de prata naquela época? Era o equivalente a 550 anos de trabalho de um assalariado. Era uma fortuna. Então veja, isso no verso 5. Veja no verso 16. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer.
E Dalila, como eu disse no início, nos meus avisos, é tudo que atrai, ataca, amarra e aniquila. Sansão teve 3 relacionamentos na vida dele, certo? Primeiro foi a namorada, uma noite intímina, Juízes, capítulo 14. Segundo foi a prostituta, a aventura em Gaza, que eu acabei de falar há pouco, Juízes 16, no mesmo capítulo, que encerra tudo. E agora já vem Dalila, Sorek, uvas, filisteus, mundão, de novo. Veja o verso 17. Por isso, porque ele já está cansado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ele lhe contou o segredo. Ele abre o coração para ela, diz assim, jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Repete assim comigo, Sansão quebrou o voto. E daí? Vamos para a minha conclusão. E daí? 12 erros comuns. Primeiro, ignorar limites. Segundo, flertar com a lascívia. Terceiro, ignorar conselhos bíblicos. Quarto, curtir o desrespeito às regras. 5. Superestimar a sua própria esperteza. 6. Usar a ira como arma. 7. Megalomania. 8. Repetição dos mesmos erros. 9. Arriscar-se totalmente. 11. Viciar-se em doses homeopáticas de intimidades tendenciosas. 11. Valorizar as coisas porque acha que tudo vem fácil demais. 12. Falta de visão panorâmica de big picture. Aconteceu com Sansão, aconteceu com Isaac, Jacó, aconteceu com Davi, aconteceu com todo mundo, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Mas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Agora, dentre todas estas, eu citei 12 na minha lista. Sabe qual é a pior? É a que vem agora. Juízes 16, capítulo 16, verso 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou. E aqui eu lembro daquele filme Deixados para Trás. Ele pensou assim: serei como antes e me livrarei. E olha como a Bíblia não discrimina. É todo mundo farinha do mesmo saco. O único alguém no meio desta multidão de ninguém tem nome, ele é Jesus. Mas olha o que ele diz aqui, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu destaco assim, olha, é um pacote, serei como antes e me livrarei, pois serei como antes, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Se com Jesus, gente, ouve isso, se com Jesus é difícil, sem Jesus é impossível. Sansão possuiu, brincou, prostituiu. Possuiu, brincou, prostituiu. E assim que Deus sai, o diabo entra. E quando o diabo entra, entra rasgando para arrebentar. Amarraram-no. Eu vou resumir para vocês que my time is over. Acabou meu tempo. Amarraram-no, cegaram-no, arrancaram-lhe os seus olhos e rasparam sua cabeça. Então, gente como a gente que comigo agora pensa em tudo isto, Dalila é um enviado, não necessariamente uma enviada, não necessariamente uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser uma situação. Dalila é um chamado das trevas, é tudo aquilo que, e aí só tem a letra A, atrai, ataca, amarra e aniquila.
Jesus disse assim: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se Deus não fosse Deus e Jesus não fosse Jesus na vida de Sansão, ele teria morrido amarrado, esbugalhado, amassado. Mas Deus, na prorrogação do segundo tempo, sempre entra, sempre entra. O diabo pagou Dalila para tirar Sansão do ministério. Dalila, como eu disse no início, pode ser o emprego que você tanto quer, pode ser um namoro, pode ser um bem material que virou a paixão da sua vida, tomou o lugar de Deus, pode ser o dinheiro que nós tanto queremos, pode ser um desejo, um parente serpente, uma pessoa. Emprego é bênção, namoro é bênção, dinheiro é bênção, desejos, Deus que coloca muitos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que nos desvia do caminho, nos leva para a vinha, para matar um leão e comer o mel de lá de dentro. Dalila, qualquer coisa ou qualquer pessoa que tenha o poder de distrair ou de afastar eu e você da onde Deus quer que nós estejamos. Antes de atirar pedra em Sansão, antes de se achar melhor do que ele, pense muito bem. Misericórdia, perdão, amor, vida e arrependimento. I love you very much. Próxima vez que nós estaremos juntos, olha para mim, ó. Eu quero estudar com vocês Jó. Ninguém sofreu mais do que Jó na Bíblia. Só tem um, mas ele não era só homem, ele era Deus homem, Jesus. JJ, Jesus e Jó sofreram pra caramba. Mas eles entenderam que aqui não é spa, o spa é lá. God bless you, I love you, bye bye. Uau, que aula, que bênção, que maravilha. Pastor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe a sua família, abençoe ao Daniel, que eu sei que tem ajudado na edição e na formatação da gravação do vídeo. Realmente, pastor, nós realmente estamos muito felizes por essa aula e que Deus possa lhe recompensar grandemente. Amém? Meus queridos, que aula, hein? Eu quero reiterar aqui o meu pedido. Vamos compartilhar, vamos mandar para todas as pessoas, todos os nossos contatos, vamos dar o nosso like ali no nosso canal do YouTube para que essa aula realmente seja mais impulsionada e que ela possa atingir e alcançar vidas, que é para isso que nós estamos aqui, para pregar a palavra, ensinar a palavra e que essa palavra alcance vidas e as transforme. Amém? Faça da EBD um instrumento de transformação de vidas. Eu tenho certeza que o nosso Deus se alegrará profundamente dessa nossa atitude. Amém? Eu vou orar agradecendo a Deus por esta aula e por todos vocês que nos assistem, que têm nos assistido ao longo desse período de pandemia, aqui nos nossos canais da ADR, e que realmente nós possamos receber esses ensinamentos, praticá-los e observá-los em nossos corações. Amém? Oremos. Deus de amor e bondade, graças te damos, Senhor, por esta aula maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, ó Senhor. Te agradecemos também pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela nossa vida, o fôlego de vida, ó Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Gustavo, o teu filho que tem, ó Deus, feito a tua obra, Senhor, nesta área de ensino. Capacita o teu filho, dê graça ao teu filho, ó Senhor, bem como a sua família, os seus filhos. Ó Pai, ajuda ele em tudo, ó Senhor. Abençoa, Deus, a nossa igreja, a ADR, na pessoa do nosso pastor presidente, Paulo Silas Reis, ó Pai. Fica com teu filho, dê graça ao teu filho, saúde e direção ao teu filho, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesta missão, abençoa os nossos professores, ó Pai, a diretoria da EBD, da ADR Comunicação, todos aqueles, ó Deus, que não têm medido esforço, ó Pai, para fazer com que a sua palavra, ó Pai, e os seus ensinamentos
cheguem, ó Deus, ao redor de todo o mundo através deste canal de comunicação. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos, pois o fazemos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos assistiram até agora. Quero agradecer ao pastor Paulo Silas pela oportunidade de estarmos levando até vocês a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Os nossos professores de todas as faixas etárias, dos adultos, dos adolescentes, dos jovens, as crianças. Lembrando que jovens, adolescentes e crianças estão tendo as aulas também através do Zoom, né? Através das lives. Então, pais, mamães, incentive os vossos filhos para assistirem também às aulas dessas faixas etárias. A toda a diretoria da EBD, da ADR, o pessoal da comunicação, o nosso corpo docente, meu muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo domingo com mais uma aula. Observe as nossas comunicações, a nossa agenda da nossa igreja. Teremos um culto pela manhã, um outro à noite e todos os trabalhos que temos durante a semana. Amém? Muito obrigado. Fique conosco. Esta é a sua ADR, a Assembleia de Deus Renovação na Visão 2020. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Um abraço e obrigado.